Quero saudar a todos os que nos estão a ver. Desejo-vos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua imensurável graça. Graça. Esta é realmente uma palavra-chave na epístola de Paulo aos Romanos. Estamos a estudar exatamente este trimestre com o auxílio deste manual acerca deste maravilhoso e profundo assunto que é a graça
do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu diria como Paulo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Meus prezados amigos, hoje iremos exatamente tratar de um assunto muito importante que é, digamos, um dos assuntos mais polêmicos no mundo cristão. E baseio-me exatamente no texto do apóstolo São Paulo, a partir, aliás, no capítulo 6 da sua epístola aos Romanos e no versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O mundo cristão evangélico usa muitas vezes este texto do apóstolo São Paulo em Romanos, capítulo 6, para tentar fazer prevalecer a ideia de que realmente não precisamos mais de guardar a lei, que a lei foi abolida, estando agora debaixo da graça, estamos desobrigados completamente da observância da lei de Deus. Mas, repare no texto. Em primeiro lugar, Paulo está a dizer aqui que o pecado não terá domínio sobre vós. E eu pergunto, o que é estar sob o domínio de alguém? Neste caso, sob o domínio do pecado. Estar sob o domínio do pecado é estar debaixo da lei. E porquê? Porque a lei mostra-nos o pecado. Então, se eu estou sob o domínio do pecado, quer dizer que eu estou em transgressão à lei. Se realmente eu estou a prevaricar em alguns dos mandamentos de Deus, como por exemplo, estamos a falar da sua lei moral, os 10 mandamentos, se eu mato, se eu roubo, se eu invoco o nome de Deus em vão, se eu levanto falso testemunho contra o meu próximo, então aí realmente eu estou debaixo da lei. E Paulo diz, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E o que é estar sob debaixo da graça? Estar sob debaixo da graça é estar sob o favor de Jesus Cristo. Sob o favor de Deus. E como é que nós estamos sob o favor de Deus? Exatamente quando aceitamos pela fé a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que acontece quando nós aceitamos pela fé a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Vai-se iniciar um processo de transformação na nossa vida. Passamos a crer em Cristo e aceitamos Cristo como nosso Salvador pessoal e não só, também como nosso modelo para a nossa vida. É para Cristo que agora temos que olhar, copiar-lhe o exemplo, tendo, repito, exatamente como o nosso único modelo perfeito. E o que é que acontece ainda mais? Acontece que Cristo confere ao pecador o poder para viver de acordo com os princípios de Deus. Ou seja, nós por nós próprios não podemos de maneira nenhuma fazer nada de bom, nem podemos obedecer. Mas realmente pela graça de Cristo, pelo poder que Cristo nos confere através da sua graça e da nossa aceitação, então nós
passamos realmente a ter condições para fazer a vontade de Deus. Bom, mas isto significa que realmente eu deixei de ser pecador a partir do momento em que eu aceito a graça de Cristo? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu continuo a ser pecador, porque em mim continua a natureza pecaminosa. Mas esta natureza, ao longo do tempo, à medida que eu vou tendo uma experiência próxima e íntima com Cristo, ou seja, à medida que vou permanecendo em Cristo, esta natureza vai enfraquecendo, vai se tornando cada vez mais fraca, ao passo que a outra natureza, a natureza espiritual, ela vai se desenvolver e vai se tornar cada vez mais forte. Inicia-se então aquele processo em que o apóstolo São Paulo diz que é o processo de santificação. Ou seja, o que é santificação? Santificação significa dedicar. Dedicar. Normalmente, dedicar-se, neste caso, a Deus. Completamente a Deus. Eu que antes me dedicava às coisas do mundo, ao pecado. Agora, a partir do momento em que conheço Jesus, em que aceito Cristo como o meu Salvador, inicia-se o processo de santificação em que passo a passo eu vou me dedicando a Cristo Jesus. Há um outro texto na Bíblia que é muito interessante, e este nos diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 1, diz que onde o pecado abundou, superabundou o quê? A graça. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que seja qual for o meu pecado, por mais hediondo que ele possa ser, por mais terrível que ele possa ser, a graça de Cristo é toda suficiente. A justiça de Cristo, aceite pela graça, é toda suficiente para cobrir o meu pecado. Isto é realmente impressionante. Deixe-me dizer-lhe, eu conheço e conheci pessoas que diziam: eu fui demasiadamente longe numa vida completamente entregue ao pecado, às dissoluções deste mundo. Para mim não há mais esperança, para mim não há mais perdão. Não. O problema é que muitas vezes nós comparamos o perdão que Cristo nos quer oferecer e nos oferece pela sua graça com o perdão que por vezes nós oferecemos aos nossos semelhantes. O perdão humano, esse sim, é frágil e é limitado. O perdão de Deus, o perdão de Cristo é ilimitado. Se tu, meu prezado amigo, aceitares Cristo como o teu Salvador, não importa como estejas, não importa como esteja a tua vida, não importa quais sejam os teus pecados, se tu te renderes a Jesus, se realmente te arrependeres dos teus pecados e fores a Cristo em busca do perdão, Ele diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. De todos os nossos pecados. Quando aceitamos Cristo, como eu disse, iniciamos um processo de santificação e é isso o Paulo chama em andar em novidade de vida. Ou seja, a vida velha, os prazeres que antes gostávamos de acariciar em nossa vida,
Os pecados que acariciávamos, estes foram abandonados pela graça de Cristo e agora passamos a ter uma vida nova. Sabem, Paulo fala da novidade da vida quando ele fala no batismo. E é aqui, exatamente no capítulo 6 da sua Epístola aos Romanos, que Paulo explica realmente o batismo. O batismo é o símbolo da nossa aceitação a Cristo. E o batismo, segundo aquilo que Paulo explica, significa morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. A Bíblia diz-nos que João Batista batizava várias pessoas no Rio Jordão. Ele chamava, em primeiro lugar, as pessoas ao arrependimento. Ele apelava para que as pessoas se arrependessem. E depois as pessoas vinham, aceitavam realmente pela fé o Cristo que eles ainda não conheciam, mas que já sabiam que viria a este mundo. E assim eram batizadas por imersão. Ao serem mergulhadas na água, esse ato significava morte para o pecado. E ao serem erguidas da água, esse gesto simbolizava a ressurreição para uma nova vida. Nós, estando mortos em pecado, podemos, pela graça de Cristo, ter uma nova vida com Jesus. E é essa experiência que Deus deseja pela qual tu e eu passemos. A experiência de andar com Cristo, a experiência de uma nova vida com Jesus. O apóstolo São Paulo, quando ele começa a aprofundar este estudo acerca do pecado, acerca da lei, acerca da graça e da justificação, ele apresenta o pecado como um dominador. Paulo diz: não reine, pois, em vós ou em vossos corações o pecado. Existem dois reinos. Um é o reino da luz, é o reino de Cristo. É esse que nos vai levar à salvação. O outro é o reino das trevas, é o reino do pecado. E o reino do inimigo de Cristo, conhecido como Satanás. Não temos três caminhos. No tocante à nossa salvação, apenas temos dois caminhos. Ou realmente vivemos no reino da graça, no reino de Cristo, ou realmente vivemos no reino do pecado e continuamos subjugados, dominados pelo pecado. Nenhum de nós está livre de pecar. Nenhum de nós. Mas a questão aqui, e o que importa saber, é que, embora pecadores, nós não precisamos de estar sob o domínio do reino do pecado. Ou seja, Satanás não é mais o nosso Senhor, mas quem domina a nossa vida e o nosso Senhor é Jesus Cristo. Há uma escritora norte-americana que viveu já há alguns anos atrás e num dos seus escritos ela diz o seguinte, e isto é realmente impressionante. Presta atenção. O que precisas de compreender
é a verdadeira força da vontade. Eu abro aqui um parênteses, depois continuarei a leitura deste texto para dizer-lhe que todos nós nascemos com a possibilidade de escolher, de decidir a nossa vida. Deus sim nos mostra o caminho. Ofereceu o seu Filho para se sacrificar pelos nossos pecados. Oferece-nos a sua graça. Mas Deus não força. A nossa vontade é suprema. Neste aspecto, a nossa vontade, ou o poder de decisão, é que conta. E eu costumo dizer que a vontade é um motor da personalidade do homem. Este é o poder que governa a natureza humana, ou seja, a vontade. O poder da decisão ou da escolha. Tudo depende da ação correta da vontade. Deus deu o poder de escolha aos homens e é seu dever exercitá-lo. Tu não podes mudar o teu coração. Não podes por ti mesmo dar a Deus as tuas afeições. Mas tu podes escolher. Podes escolher servi-lo. Podes dar-lhe a tua vontade. Ele vai operar em ti o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Assim, toda a tua natureza será colocada sob o controle do Espírito de Cristo. As tuas afeições vão centralizar-se nele e os teus pensamentos vão se harmonizar com ele. Extraordinário. Uma outra questão que se levanta também neste estudo acerca da graça e da lei é que Paulo, quando fala em Romanos 6,14, ele diz: não estamos sob a lei, mas sob a graça. E eu insisto exatamente aqui neste aspecto porque considero muito importante. É aqui que muitos amigos, que muitas pessoas erram. Muitos usam este texto, como eu disse, para afirmarem que os 10 mandamentos deixaram de existir ou deixaram de ter qualquer valor, porque o que é importante é estarmos debaixo da graça. Bom, o que é importante é estarmos debaixo da graça e não sob o domínio do pecado. E aqui onde as pessoas erram, elas apenas se focam num aspecto, estar debaixo da graça. E não se focam no outro aspecto, ou seja, não estar sob o domínio do pecado. Estas duas coisas são compatíveis e não incompatíveis como muitas pessoas podem pensar e como possa parecer. Uma coisa tem que ver com a outra. Porque, repito, aquele que aceitou Cristo como seu Salvador, ele agora deseja amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E estes 10 mandamentos estão resumidos exatamente aqui. Não foram abolidos. Porque amar a Deus sobre todas as coisas diz respeito aos primeiros 4 mandamentos da lei de Deus. E amar o próximo como a nós mesmos diz respeito aos outros 6 mandamentos da lei de Deus. E Jesus resume a lei nestes 2 pontos. Jesus não aboliu a lei, ele diz: eu não vim abolir, eu vim cumprir. E cumprir não significa que depois de ele obedecer, então nós estamos livres de obedecer e podemos passar a desobedecer. Não é isso que Cristo quer dizer. Jesus quer dizer que cumprir é o quê? É aquilo que a própria palavra indica.
Cumprir é obedecer. Quem não obedece não cumpre. E isto é mais que evidente. O pecado, diz a Bíblia, e diz o apóstolo São Paulo, que é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. E Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, vamos recapitular isto ou tentar perceber este aspecto. Se o pecado é a transgressão da lei, é ou não é importante a lei? Sabe? Há muita gente hoje por aí a dizer que a lei foi abolida. Ora, a lei deixou de existir. Sabe que é isso mesmo que Satanás deseja? É que realmente as pessoas pensem que a lei deixou de existir. E hoje há um conceito de uma certa nova moralidade que quer fazer-nos crer de que, na realidade, pecado não existe. Não existe pecado. Pecado é invenção humana. Não, meu amigo. Pecado existe. E foi o pecado que causou a morte de Cristo. E será o pecado que irá fazer com que muitos, um dia, não possam estar no reino dos céus. Como? É que se eu não me arrepender dos meus pecados e não aceitar Jesus como o meu Salvador, então Jesus não me vai forçar a aceitá-lo. Como vimos há pouco, a nossa vontade e a nossa escolha irá prevalecer. Há um texto interessante também aqui no capítulo 6, e esse está na epístola, portanto, no capítulo 6 desta epístola de Romanos, e no versículo 16, em que o apóstolo São Paulo diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A grande questão é esta. A quem eu estou servindo? Ao pecado ou obedecendo? A quem eu sirvo? À obediência ou à desobediência para a morte? É interessante, mas graças a Deus, diz o apóstolo São Paulo, aqui mesmo neste capítulo 6, nos versículos seguintes, ele diz: graças a Deus, porque outrora vocês eram escravos do pecado, ou seja, viviam em permanente transgressão da lei, que é o pecado. Mas agora viveis em perfeita obediência, de coração obedeceis a Deus. Assim, devemos ser bastante cuidadosos em não fazer declarações que de algum modo denigram a importância do ensino correto. E aquilo que Paulo realmente deseja fazer é fantástico, porque ele apresenta a solução para o pecado. Ele fala da forma como podemos realmente viver livres do pecado. Sabe, o pecado é um fardo. O pecado causa mal, degrada o ser humano. Este fardo que tantas pessoas carregam porque não conheceram Jesus, não aceitaram Jesus como o seu Salvador. Em suma,
nós poderíamos concluir que o que Paulo pretende mostrar é que é possível libertarmos-nos do pecado, mas somente pela graça de Cristo, pelo poder de Cristo, pela nossa escolha. Uma profissão do cristianismo sem fé e sem as obras corresponde a nada e de nada aproveitará. Homem algum poderá servir a dois senhores. É desta forma que Paulo conclui: ou servimos a Deus, ou não servimos a Deus e servimos o opositor de Deus. Há pouco eu citei um texto e citei-o de uma forma incompleta. O salário do pecado é a morte. Pois é. Mas Paulo conclui dizendo: mas a vida eterna é o quê? A vida eterna é o dom gratuito de Deus. Diante de ti e diante de mim está a possibilidade da salvação. Deus tudo faz, tudo fará para nos salvar. Sabe, Jesus, quando falava da Escritura, ele dizia que devíamos examinar as Escrituras porque elas testificam de Jesus Cristo. A Escritura testifica da graça e da salvação de Cristo. E Jesus concluía dizendo: e vós cuidais ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna. Meu prezado amigo, este assunto da justificação pela fé, não pense que é um assunto do Novo Testamento. Não, ele já vem de trás. Já vem do tempo de Moisés, já vem do tempo de Abraão, já vem do tempo dos profetas. O próprio profeta Isaías, ele dizia acerca de Jesus: ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se alguém deve e tem de ser exaltado, é exatamente o autor da graça e da justiça, Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. Que a paz de Jesus continue em sua vida e em seu coração. E que a graça de Jesus nunca se aparte de si. É a minha oração.